depois de um louvor, um tempo abençoado desse, né? Ainda mais você veio pra cá, tá esse friozinho. Você falou assim, eu ficava cantando a noite inteira aqui para ir aquecendo o meu coração. E sabe, um dos propósitos da gente estar aqui é para que o Senhor fale ao nosso coração. Deus fala através dos louvores. Deus fala através das pessoas que a gente encontra aqui, sabia? Você vem para o culto e tem tantas pessoas que a gente, sabe, faz tão bem para o nosso coração. E você chega aqui e vai encontrando e vai abraçando e vai sentindo a presença de Deus e esse cuidado. Que às vezes quando você estava em casa falando assim, será que eu vou? Será que eu vou estar lá? Será que vale a pena? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, ó. Quem que veio de moto aqui? Aí, ó, o pessoal que veio de moto hoje, um Deus abençoe, ainda mais caloroso para vocês, né? Com esse friozinho de Curitiba. Apesar que eu vou ser sincero, eu tenho gostado de andar de moto no frio. É bom, né? A gente acostuma, é gostoso, né? Mas, ó, vamos orar para a gente poder começar aqui e poder aprender um pouco mais da palavra de Deus. Senhor Deus, obrigado por esse tempo na Tua presença. Obrigado pela Sua graça que se derrama sobre nossas vidas todas as manhãs. Obrigado por aqueles que estão aqui nessa noite, aqueles que estão nos assistindo nesse instante, ó Pai. Que a Tua presença se faça sobre o coração deles. E eu te peço, ó Pai, do fundo do meu coração, ó Pai. Assim como tantas vezes, Senhor, eu entrei nessa capela, por essa porta, Senhor, com o coração apertado, pedindo uma resposta, ó Senhor. Que assim, se alguém veio a esse lugar nessa noite assim, ó Pai, que a Tua presença se faça, Senhor, traga paz ao coração dessa pessoa e resposta, Senhor, à dificuldade que ela tenha vivido. Mas também quantas vezes eu entrei por aquela porta cheio de alegria, ó Pai, e a Tua presença transbordava sobre a minha vida. E o Senhor mostrou uma pessoa que estava com o coração apertado. Então assim nessa noite eu peço, aquele que chegou aqui cheio da Tua presença, que seja usado por Ti imensamente, Senhor, nesse lugar. É o que oramos, ó Pai, e esse tempo pertence a Ti, Senhor. Vem sobre nós com a Tua paz e com a Tua presença. É o que oramos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Queria que você abrisse sua Bíblia lá. João, capítulo 8. Acompanha comigo lá. O capítulo 8 de João, ele é dividido em 5 partes ali especiais. A primeira parte a gente vê uma mulher que foi apanhada em adultério. A segunda parte a gente vê Jesus falando sobre ser a luz do mundo. A terceira parte, os judeus, eles começam a questionar Jesus de uma forma mais profunda. E ele fala sobre a verdadeira liberdade. A quarta parte, ele fala sobre essa verdadeira liberdade, a descendência de Abraão. E na quinta parte, Jesus fala que Ele é Deus, Ele reivindica a sua divindade ali. Hoje a gente vai pegar o versículo 8, do 12 ao 20, e a gente vai entender esse texto precioso que faz parte da nossa campanha, que a gente está falando sobre simplesmente Jesus. Hoje no nosso coração a gente fala assim, puxa, falar do Senhor Jesus é complicado, como é que eu vou explicar sobre alguém tão grande, tão divino? Na realidade, a simplicidade como Deus agia, como Ele fazia, a forma como Ele se tornou carne, Jesus é a manifestação em carne do nosso Deus, a gente vê a simplicidade na sua forma de agir. Muitas vezes na forma como Ele respondia, como Ele falava, você vê que não é difícil de entender. É que o ser humano às vezes quer complicar as coisas. Então acompanha comigo João, capítulo 8, versículo 12, e a gente vai ler juntinho aqui. A versão que eu leio para vocês, ela talvez fale um pouquinho diferente, algumas palavras da tua, mas é a mesma história contada aqui, tá? Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhe disseram, você está testemunhando a respeito de si próprio? Seu testemunho não é válido. E respondeu Jesus, ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde vim, nem de onde para onde eu vou. Vocês julgam por padrões humanos, eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho, estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido.
Eu testemunho acerca de mim mesmo, e a minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então lhe perguntaram: onde está seu Pai? Respondeu Jesus: vocês não conhecem nem a mim nem a meu Pai? Se me conhecesse, também conheceriam o meu Pai. E ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Esse texto é precioso, porque aqui mostra novamente, como a gente viu em João 6, os fariseus questionando Jesus. Jesus disse que era o pão da vida, eles falaram assim: como assim pão da vida? Pão da vida era no tempo de Moisés, onde o pão caía do céu. E ali ele fala: eu sou o pão que vem direto do céu. Aqui ele diz que ele é a luz do mundo. E aqueles homens falam: como assim? Para que você testemunhe e diga quem você é, precisa que duas pessoas digam quem você é. E ele disse: são duas. Aqui sou eu e sou o meu Pai. Para aqueles homens era difícil de entender isso, principalmente porque tinha que lidar com uma coisa: o ego. E a gente sabe que naquele período os doutores da lei, eles entendiam de tudo, sabiam de tudo, explicavam tudo, falavam sobre tudo e principalmente julgavam sobre tudo. Aqui nesse texto a gente olha Jesus falando sobre ser a luz do mundo. E a gente para e começa a perceber: o que é que a luz faz? A luz traz clareza sobre as coisas. Eu lembro, quando eu era adolescente, eu me mudei para uma cidade que era no litoral. E uma das coisas que mais me encasquetava assim é que eu ia na beira-mar e tinha uma luz que ficava piscando lá longe. Primeira coisa que eu pensei: é alguém dando sinal de luz, é alguém pedindo socorro, é alguém piscando uma lanterna, fazendo alguma coisa. Criança, a gente já imagina isso, né? Uma vez a gente pegou uma garrafinha, essa garrafinha assim com tampa, e a gente escrevia assim um bilhetinho assim: socorro, estou perdido, e punha na garrafinha e jogava na praia, dizendo assim: alguém vai procurar a garrafinha, né? Coisa de criança. Então quando a gente olhava aquela luz piscando, imaginava assim: o que será que é aquilo? Depois de um tempo eu parei e falei assim: deve ser o carro de alguém. Está com problema no carro, porque quando meu pai tinha uma Caravan antiga, bem antiga, e às vezes ela quebrava na beirada da estrada, e quando quebrava meu pai falava assim: eu vou estar mexendo, quando passar alguém pisca o farol, dá um sinal para alguém parar. E eu imaginei que era alguém dando um sinal de alguma coisa que tinha quebrado algum carro aqui no lugar. Mas um dia eu fui andar até aquela ponta da ilha, eu percebi que lá tinha um farol. Eu nunca tinha visto um farol na minha vida, já tinha ouvido falar, já tinha visto alguns filmes faróis famosos que tem pelo mundo, mas eu nunca tinha visto um de perto, e principalmente funcionando. Hoje em dia a gente encontra alguns em alguns lugares, mas eles não funcionam. Ali tinha uma ilha chamada Ilha do Bom Abrigo, e toda vez que os pescadores estavam no mar, e seja à noite, numa tempestade, ou mesmo onde eles estiverem, eles conseguiriam ver qual era a direção segura. Olha uma coisa interessante: onde aquela ilha se forma, do Bom Abrigo, a parte de trás dela é muito segura, mas depois que você passa um pouquinho dela, você tem toda a arrebentação do mar e uma barra. E ali afundaram muitos barcos. Quando eu comecei a olhar aquilo e ver, falar assim: puxa, então esse farol, ele indica o caminho certo. Porque se eu tentar chegar ao Bom Abrigo por outros caminhos, é muito provável que o barco vai afundar. Passou um tempo, eu aprendi a mergulhar, fiz alguns cursos e ia mergulhar naqueles lugares. E como tinha barco afundado ali. A primeira vez eu me assustei, que eram vários e vários barcos. Eu falei: mas dá para ver o farol lá da minha casa. Como é que alguém consegue atravessar por aqui e não ver o farol dizendo qual é o caminho? Mas muitas vezes na vida a gente faz isso. A gente tem um caminho iluminado, claro, perfeito, sinalizado. E isso a Bíblia traz para a gente vê isso. A gente vê aqui Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, ou seja, eu sou o farol. Mas muitas vezes a gente pensa assim: mas se eu não passar tão perto também vai dar certo. Mas se eu tomar um outro caminho, talvez dê no mesmo lugar. Porque muitos pescadores naquela região sabiam que o Bom Abrigo, o lugar sem vento e seguro, estava atrás daquela ilha. Então chegar atrás daquela ilha era só dar a volta.
Não era. O farol mostrava o caminho, o farol iluminava o caminho, o farol era a referência. Mas mesmo assim, aqueles que queriam, vou fazer de uma outra forma e vai dar no mesmo lugar, não dava. E aí acabava sendo algo trágico. Eu lembro de guardar isso no meu coração e lembrar da importância que era um farol. O quanto aquilo era um referencial sobre aquele lugar. E hoje, nesse texto, Jesus fala conosco aqui. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Se a gente olha nesse ponto e vê que Jesus é essa luz da vida, ela se torna importante para a gente? Sim, torna. Muito importante. Quando a gente perde os nossos referenciais, quando a gente começa a olhar para tantas luzes, e eu vou falar para você, no nosso dia a dia a gente vê muitas luzes, muitas coisas parecem referenciais, muitas coisas que queremos no nosso coração a gente fica buscando um referencial. E como será que isso é feito? Quer ver uma coisa interessante? Você quer consertar alguma coisa, você vai no manual ou vai no YouTube? Você vai no YouTube, tem um menino de 7 anos lá ensinando você a fazer, né? Você quer aprender a mexer um negócio no celular? Tem um menininho de 10 mostrando para você como que faz. E assim por diante. Muitas pessoas hoje não buscam mais estudar, fazer um curso, né? O pessoal que era da área da gastronomia, como caiu as pessoas que buscam esses cursos? Por quê? Porque hoje você vai no YouTube e o YouTube ensina para você qualquer prato que você quiser fazer. E será que vai dar certo? Se eu seguir a receita certinho, vai dar certo? Às vezes não, eu já tentei. Às vezes falta aquele toque de mãe, aquele cuidado especial, aquela manha de não abrir o forno antes da hora, coisas que não vai estar dito ali. Quando a gente começa a olhar sobre essa luz, esse caminho, a gente começa a perceber que muitas vezes aquilo que nos chama a atenção não são luzes. Aquilo não clareia a nossa vida, aquilo só chama atenção. Talvez pelo barulho, talvez pelo formato, talvez pelo nosso desejo, mas não porque aquilo realmente tem aquela função. Algumas vezes na minha vida eu busquei alguns referenciais. Quando a gente treina, a gente está ali com o pé dentro do tatame, você sempre olha aquele atleta mais dedicado e você fala, eu preciso ser igual. Quando você olha na parede da academia, aqueles troféus ali pendurados, você fala assim, puxa, quem foi que ganhou? Foi aquela pessoa. Aquele se torna o seu referencial. E às vezes a pessoa nem está mais ali, nem participa mais. Mas você olha algo que você almeja e fala, esse é o meu referencial. Quando a gente está na estrada andando, e eu falo para vocês, às vezes eu estou de moto andando, não ando muito pela estrada, e passa aqueles caras montados na moto e eu olho e falo assim, eu vou ser igual. Assim meu coração começou um tempo. E eu falei, puxa vida, como é legal isso. Certo dia eu fui andar, estava eu e o seu Jonas, e passou uma moça pela gente nesse passeio, e ela devia ter acho que o que, 1,40 m. E ela estava numa moto, uma Harley, uma 883. E é uma moto pequena, mas ela sentada na moto, esticada, o pé para frente. Coisa sensacional. E eu falei, cara, referencial, vou olhar uma moto dessa. Descobri que um amigo meu vendia uma igual. E eu fui e sentei na moto. Vocês já viram quando você vai comprar aqueles brinquedinhos do Paraguai, que o bonequinho é de um tamanho e o carrinho é do outro? Era mais ou menos isso. Porque a cena que eu vi na estrada era maravilhosa. Aquilo que eu olhei passando, eu falei, cara, olha que legal. E passou algumas vezes pela gente, né? E eu falava, cara, que legal. Mas não era para mim. Não era do meu tamanho. Não é o que ficava bem em mim. E não era o que eu precisava. Quando Jesus fala sobre a luz do mundo, está quebrando esses paradigmas. Porque Jesus nós precisamos. Jesus não tem um ajuste de tamanho. Quando ele faz esse convite e diz, eu sou a luz do mundo, ele está dizendo que não importa o tipo de escuridão que você esteja vivendo na tua vida. Ele está dizendo, eu vou iluminar. E esse texto fala ainda com muita profundidade para a gente, para que a gente entenda a preciosidade dessa luz.
Algumas luzes são passageiras, algumas luzes são momentâneas, mas a luz de Jesus é para a vida eterna. Eu paro para pensar muito nesse referencial, sabe por quê? Porque hoje eu perdi um grande amigo. Hoje Deus levou um amigo precioso para a glória. Ele está bem, está feliz da vida. Quem está lascado sou eu, né? A vida dele está com o Pai, ele está feliz da vida. Mas ele vai fazer muita falta na minha vida, porque era alguém precioso. E eu começo a entender como a nossa vida também tem um fim. E você fala, puxa vida, é verdade, nós não somos eternos. E aí eu falo para você, no momento que a nossa vida se vai, como será que é? Será que é claro? Será que é escuro? Será que é como o esquilinho da Era do Gelo? Que a luz sempre aparece no fundo e ele não pode ir para a luz? Será que é assim? Eu não sei, eu nunca vivi isso, nunca. Pessoas contam que já morreram, viram o céu e voltaram. Não vivi isso, nunca participei disso. Mas a palavra nos traz algum entendimento sobre isso. E um dos entendimentos que ele traz sobre a minha vida é que o Senhor é a luz desse mundo e que Ele é a luz sobre as trevas. Seja qual for o meu tempo em vida, ou se seja o meu tempo em morte, eu necessito dessa luz. Eu preciso permanecer na luz do nosso Senhor Jesus Cristo. E por que a gente precisa isso? Por que a gente tem que entender isso no nosso coração? Quando a gente olha para esse texto, a gente vê que, falando novamente ao povo, disse Jesus, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida eterna. Esse texto fala que a luz tem uma propriedade muito especial. A luz dissipa as trevas. As trevas não têm mais força que a luz. Se toda a luz dessa capela se apagasse, e a luz de um chaveirinho piscasse, você ia ver a luz. Quando a gente está caminhando no meio da mata, subindo uma montanha, seja a escuridão que tiver, você olha um vagalume lá longe, e aquela luz brilha e parece que nada consegue o apagar. Quando a gente começa a entender que a luz dissipa as trevas, a gente começa a entender a preciosidade que é Jesus na nossa vida. Porque se Jesus não fizer parte da nossa vida, tem áreas da nossa vida que vão ficar escuras. E a gente vai dizer, Senhor, eu não te ouço, Senhor, eu não te vejo. Senhor, o Senhor não fala comigo. Mas é porque escolhemos lugares de escuridão para permanecer. Às vezes, quando a gente está com dor de cabeça, a gente fala, é bom ficar num lugar escuro, quietinho, né? A dor de cabeça passa. Às vezes não passa, passa só um incômodo. Muitas vezes o incômodo da nossa vida, aquilo às vezes que está nos incomodando, nos leva para a escuridão. Faz com que a gente entenda que se isolar, que ficar sozinho, que buscar um lugar onde ninguém nos veja vai ser um lugar de paz. E não vai ser. Uma das coisas maravilhosas da nossa vida é poder conversar com alguém. É poder falar com as pessoas. Você gosta de conversar com as pessoas? Glacimar gosta. Glacimar, já tivemos conversas tremendas, né? Pastor Cantec, já tivemos conversas preciosas em viagens longas. E assim vários de vocês aqui. Eu gosto de conversar. Mas eu não era assim. Eu era extremamente, absurdamente quieto. Aí você fala, nossa, que bom, pastor. Era melhor do tanto que você fala hoje, né? Mas sabe, esse silêncio não era um silêncio só da voz. Era um silêncio do coração. Era um silêncio de olhar para o próximo e dizer, tanto faz. Era um silêncio no meu coração de entender que se alguém precisasse de alguma coisa, eu diria, tanto faz. Se eu ajudar, que bom. Se eu não ajudar, tanto faz. Isso não me incomodava, isso era o pior. Sabe, eu sou um pastor daqueles que talvez não é muito legal as pessoas levar para dar testemunho nas igrejas, porque eu não passei um tempo de bebida, eu não passei um tempo de droga, eu não fui preso, eu não tenho um monte de história da minha vida, não capotei um carro, não matei alguém, não aconteceu isso na minha vida. Aconteceu algo muito pior. A minha vida era totalmente escura naquilo que era uma referência sobre se importar com as pessoas. E sabe, isso é muito ruim. Eu falo para vocês de coração porque a gente só pode falar o que a gente viveu, não é verdade? Se alguém estivesse aqui na frente dando um testemunho maravilhoso de libertação,
Seria maravilhoso, porque ela viveu isso sobre a vida dela, sobre as drogas, sobre o álcool. Se alguém tivesse aqui um casal falando sobre a restauração do casamento, seria maravilhoso, porque eles viveram a separação e viveram a restauração. Eu digo para vocês, por muito tempo da minha vida eu caminhei longe da luz de Cristo. Não fiz nada do que o mundo diz que são as coisas erradas. Eu fiz muito pior. Eu caminhei longe da luz de Cristo dentro da igreja. E aí eu falo para vocês, para mim é pior ainda. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. E até esse tempo de conhecer a verdade levou um bom tempo. Aquilo que as pessoas faziam ou não faziam, tanto faz. Quando a luz de Cristo entra na nossa vida, você começa a se importar. Começa a fazer diferença. Deus traz clareza à tua vida. Você começa a se importar com o próximo. Você começa a se importar consigo mesmo. E isso começa a ser precioso na tua vida. Se importar com o próximo é importante? É extremamente importante. Jesus parou para falar com esses homens. Jesus para e mesmo eles questionando, ele continua falando. Mesmo aqueles homens questionando a autoridade dele, ele pensa e dá respostas. Você fala, mas era Jesus. É verdade, era Jesus. Mas essa mesma luz do qual ele fala, ela vem sobre a tua vida. Ela também te dá entendimento. Lidar com as dificuldades é difícil. Lidar com os problemas é complicado. Lidar com dificuldades e problemas que envolvem pessoas que amamos é mais difícil ainda. Porque muitas vezes você sabe a atitude que tem que tomar e você não toma. Porque você fala, Deus, dá uma segunda chance, faz de outra forma, alinha de outro jeito. E aí a escuridão vai tomando conta da tua vida. Por quê? Porque Jesus permite isso? Tem gente que quando sofre os momentos de dor fala assim, por que é que Deus permite essa dor? Talvez ninguém nunca falou assim, porque Deus permite a escuridão, né? Mas sabe, não é uma questão de permissão dele ou não. Porque a Bíblia fala que a vontade de Deus para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. E diz que os planos dele são planos que nos façam prosperar e não se destruir. Ou seja, a escolha de viver na sombra é nossa. A decisão de procurar a escuridão é nossa. A decisão de se afastar da luz é nossa. A decisão de dizer, Jesus, você não faz diferença na minha vida, é nossa. Quando a gente começa a olhar e perceber que a luz dissipa as trevas, ou seja, a gente começa a olhar e falar, Senhor, é você quem me liberta disso? Então eu preciso de você. E você começa a colocar Ele no seu dia. E como é que você coloca Jesus no seu dia? Você vai dizer assim, Ele vem a hora que Ele quiser, quando Ele quiser. E aí você vai cantar a música do Regis Danese, entra na minha casa, entra na minha vida, né? E faz tudo o que você quiser. Mas você começa assim? Não. É um passo de cada vez. Precisa que você vá dando um passo de cada vez. Essa luz não é pela emoção. Não é simplesmente pelo fato da dor de você estar no escuro. Não é simplesmente pelo fato de você querer enxergar. Mas sim de você realmente querer que ela faça parte da sua vida. Muitas vezes a gente anda por alguns caminhos. E um tempo atrás eu fui andar lá para o fundão de São José dos Pinhais. E eu fui com o senhor Jonas junto comigo também. Só bota o senhor em roubada, né? Meu Deus do céu, o galardão do teu céu vai ser precioso. E sabe o que eu resolvi fazer aquela tarde? Eu resolvi limpar o farol da moto. Limpei, ficou bonito. E aí eu montei o farol da moto. Invertido. A luz, em vez de ir para baixo, ia para cima. E eu lembro que a gente começou a andar e eu percebi que a moto dele iluminava o chão. A minha mirava para o poste, que já estava aceso. E quando a gente chegou mais para o fundo de São José, foi ficando escuro. Eu comecei a andar mais pertinho dele, mais pertinho do Bruno. E tinha um amigo nosso que está na Austrália agora, o Bob, estava do meu lado, eu tinha ido junto. E eu parei assim no semáforo, abri o capacete e falei assim, Bob, tá esquisita a minha lâmpada, né? E ele falou, sua lâmpada de cabeça para baixo, pastor. Eu falei, verdade.
E eu fui pertinho deles, cheguei em casa, inverti. Porque, gente, era a mesma lâmpada, era a mesma coisa. Era um negócio redondo com 2 parafusos do lado para prender. Eu coloquei. Havia o lado certo. A luz dissipa as trevas se tiver do lado certo. Se tiver da forma correta. Não porque a gente depende da luz. A luz clareava do mesmo jeito. Quando eu apertei para acender a luz, ela acendeu da mesma forma. Quando eu apertei farol alto, acho que um avião piscou lá do céu para mim, achando que eu estava dando sinal para o céu. O problema não é a luz. O problema é como você põe ela na sua vida. O problema é como você permite ela estar na sua vida. O Senhor Jesus dizer que Ele é a luz do mundo, não tem nada de errado com isso, e esses homens estavam indignados com isso. O problema é qual é a forma que você coloca a luz na sua vida. Qual é a forma que você permite que Ele haja na tua vida. A luz dissipa as trevas espirituais da nossa vida. Mas é só para isso. Você está andando na tua casa, está escutando passos. A maçaneta da tua porta treme à noite, você fica com medo. Você deita na sua cama e escuta o barulho de alguém andando no andar de cima. Meu Deus, eu preciso da luz porque eu estou com medo. Não é o medo que dissipa as trevas. É a luz do Senhor Jesus Cristo. O medo faz a gente reconhecer que a gente é humano. O medo faz reconhecer que a gente não é eterno. O medo faz a gente reconhecer que a gente precisa da luz. Existem momentos na nossa vida que o coração se aperta, que a dificuldade vem de uma forma muito forte. E a gente precisa parar e entender isso. Quem é o Senhor Jesus na minha vida? Ele não é o gênio da lâmpada. Ele não é o guru. Você esfrega a lâmpada, Jesus aparece e fala 3 desejos. Uma vez, um palmeirense. Tem algum palmeirense aqui? Eu sei que dá vergonha, mas fique tranquilo. Podia ser pior, podia apertar até um corintiano aí. O pessoal vai ficar com medo porque tem polícia aqui perto. E sabe o que aconteceu? Esse cara esfregou a lâmpada. E saiu um gênio. E o gênio falou, você tem direito a 3 pedidos. O palmeirense falou, cara, eu quero aquela camisa, aquela bermuda e aquela meia do Palmeiras. Conjunto completo. Custa quase 2,5 pau na Centauro, né? E o gênio falou, Segunda questão, ele olhou e falou, cara, eu quero uma bola de futebol autografada por todos os jogadores do Palmeiras. O gênio falou, a bola pingou. Aí ele falou, puxa, eu estou pedindo muita coisa do Palmeiras, né, cara? Eu vou chegar em casa, minha mulher vai brigar comigo, né? E o gênio falou, vai, último pedido. Ele falou, puxa vida, fica muito chato, né? Mas aqui a foto, aqui, ó. Minha sogra, ela faleceu uns 2 anos atrás. E minha mulher sente muita falta dela. O senhor já me deu o uniforme, me deu a bola. Traz a minha sogra de volta, traz ela à vida, que eu possa chegar em casa e minha esposa ficar feliz. O gênio falou, esse negócio de ressuscitar é com Jesus. Infelizmente, no departamento gênio, não tem ressuscitação, não funciona. Não dá para a gente fazer nada no sentido disso. Aí ele falou, sério? Bom, aí ele folheou a carteira, abriu uma fotinha do Palmeiras e falou assim, dá um mundial. O gênio falou, dá ali a foto da sua sogra, deixa eu ver o que eu posso fazer. Brincadeira. Olha só uma coisa. Mentira, esse negócio de Palmeiras não tem mundial e o pessoal fica fazendo piada, não é isso aí não. Olha só uma coisa. Por que eu contei isso para vocês? Porque às vezes é assim que a gente trata Jesus. Como um gênio da lâmpada. Que possa fazer as coisas que desejamos. Mas a gente olha nesse texto e vê que ele fala... E novamente repete ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, e quem me segue
não andará nas trevas. Quem me segue não andará nas trevas. Ou seja, tem que haver uma transformação. Se você seguir Jesus, você não vai andar nas trevas. Vai mudar os teus caminhos. Vai endireitar a tua vida. Mas assim como o gênio da lâmpada fez? Não. Porque é uma caminhada. Seguir é uma caminhada. Seguir não é sentar e ficar esperando. Seguir é um processo. Seguir não é um momento. E quando esse texto fala sobre ele ser a luz do mundo de uma forma preciosa desse jeito, e ele diz, mas quem me segue não andará pelas trevas. Aqui está dizendo que a forma como a gente começa a olhar a luz faz a gente entender que ela é uma promessa viva e abundante, e não mais um momento da nossa vida. Que Jesus vem para transformar a nossa vida por completo e não um momento da nossa vida. Como eu disse, hoje eu perdi um amigo precioso. E eu podia dizer, Jesus, traz ele de volta. Ainda assim seria um momento. Mas eu poder olhar e ter a certeza no coração que ele está com o Senhor. Eu poder entender a preciosidade do que ele viveu, de que aquilo que buscamos no Senhor se completa sobre a vida dele, faz eu entender que essa luz ela é viva e abundante na minha vida. E ela não é como um passe de mágica, ela é muito mais do que isso. Porque o passe de mágica não transforma a sua vida. O passe de mágica apenas te satisfaz momentaneamente. O passe de mágica simplesmente traz aquilo que você quer. Mas quando a gente olha e fala de um Deus que traz vida e vida em abundância, uma luz do qual andando sobre ele não caminharemos mais nas trevas, algo que muda a nossa vida, que direciona a nossa vida, que é referência na nossa vida, você percebe que essa luz é muito mais importante. Eu queria falar algo especial para você. Esse convite que Jesus faz, dizendo a cada um desses homens, ele não apenas está se revelando quem ele é na soberania como Deus, mas ele diz, quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. De todas as luzes que conhecemos, eu digo para vocês, ela é a luz que ilumina, mas a luz da vida é o Senhor Jesus. Para você parar e perceber isso, você não precisa passar pela dor. Você não precisa permitir com que algo sobrenatural aconteça. E você fale, puxa vida, então Senhor, eu quero passar pelo vale da sombra da morte. O Salmo está escrito, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então eu quero ver se lá você é luz. Faz isso não. Não queira passar pelo vale da sombra da morte. Olha para o Senhor e fala, o Senhor é a luz da minha vida. Olha para os teus caminhos e ele é individual. Porque lembra que nesse texto os fariseus estão questionando. Aqueles homens estão questionando a autoridade de Jesus. Não, pare de questionar quem está à tua volta. Olha para os teus caminhos. O Senhor é a luz da sua vida. Então permita que ele continue sendo luz. Não se distraia com os letreiros que brilham do lado. Não se distraia com as coisas que não vêm de Deus. E eu digo para você, a luz tem uma coisa que incomoda. Ela mostra todos os defeitos. E muitas vezes eu escuto as pessoas falarem assim, eu não vou na igreja. Eu não gosto. Provavelmente alguém te magoou, alguém te feriu, aconteceu alguma coisa. Eu já vivi isso várias vezes. E a pessoa fala assim, mas aqui não era o lugar de ter coisas imperfeitas. Sabe, quando você pega um vaso, e os bons homens que trabalham com vasos, eles querem ver se aquele vaso é bom. Sabe o que eles fazem? Eles colocam uma luz dentro. E se tiver algum rachado, a luz vai sair. Alguns homens que trabalham com madeira, têm o nível, as coisas, mas colocam uma luz, para que aquela luz faça uma sombra e mostre se aquela madeira está torta ou imperfeita. Semana passada eu estava no meu mecânico, e ele falou, precisamos arrumar uma boa luz para acender sobre o teu motor.
E se tiver algum lugar vazando alguma coisa, vai aparecer. Se colocar diante da luz, vai aparecer as falhas. O lugar onde você mais vai ver pessoas imperfeitas é próximas à luz de Cristo. E se você fala, eu quero viver num lugar onde eu não veja mais isso, aí o seu desejo é ir para a escuridão. Não queira isso para a tua vida. Esse texto, para a gente fechar aqui, fala novamente uma preciosidade. Falando novamente ao povo, disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz e a luz da vida. Você tem o desejo dessa luz? Porque isso não é comigo. Isso não é com o pastor Kantec. Isso não é com o Jonas. Não é. A gente pode te explicar, a gente pode falar. Quem canta aqui vai poder ajudar. Os discipuladores vão mostrar quem é a luz sobre a vida deles. Mas essa decisão é tua. E talvez você vai falar assim, mas eu já tomei essa decisão. Um dia um homem falou, vem aqui na frente, levanta a mão, ou fica em pé, ou sai do seu lugar. Alguma coisa fez e eu falei, eu quero. Mas aí que está. Querer, você precisa andar na luz. Essa noite eu falo com você de todo o coração. Você deseja caminhar na luz? Você aceita que o Senhor Jesus ilumine as áreas que são imperfeitas da tua vida? E você vai falar assim, mas as pessoas vão ver. O ruim não é quando as pessoas veem as suas imperfeições. O ruim é quando a gente não vê as nossas imperfeições. Porque quando as pessoas vêm, umas vão rir, umas vão estender a mão para te ajudar. Mas quando você não vê, você segue com isso. E quando você vê e finge que não vê, é pior ainda, porque a perfeição continua. O apelo que eu faço hoje para vocês aqui do meu coração é que se você tem o desejo de caminhar na luz e dizer ao Senhor Jesus, Senhor Jesus, a minha vida pertence a Ti. Que a sua luz possa iluminar a minha vida. Eu convido você a ficar em pé. Não como um desafio meu, mas como você diante de Deus e fale assim, Senhor, às vezes o meu farol estava virado de cabeça para baixo. Às vezes eu estava olhando para coisas piscando e achei que era a sua luz. Mas o convite que eu faço a você é você dizer, Senhor Jesus, o Senhor é a luz da minha vida. Semana passada falamos sobre o pão da vida que nos alimenta espiritualmente. Essa semana o que eu convido vocês é colocar a tua vida diante da luz do Senhor que nos ilumina espiritualmente. Senhor Jesus, nessa noite, na tua presença, ó Pai, eu agradeço a Ti, Senhor, porque meu coração estava cego diante de Ti, ó Pai. Os meus caminhos, ó Pai, iam para lugares onde eu achava que poderia ser certo. Mas o Senhor mostrou que à minha volta, através da Tua luz, haviam tantas imperfeições, Senhor, que precisava, Senhor, com que coisas mudassem. Precisava com que coisas fossem olhadas, precisava com que coisas saíssem. A luz do Senhor brilhou sobre a minha vida, ó Pai, e continua brilhando, e tem tantas coisas para ser tirado, ó Pai. Tem tantas imperfeições para ser moldadas e movidas. Mas nessa noite especial, ó Pai, Teu Espírito Santo coloque em meu coração a necessidade de buscar ainda mais a Tua luz, Senhor. E esse convite eu faço a quem está aqui. Muitos se colocaram de pé na Tua presença, Senhor. E Deus, não pelas minhas palavras, mas pelo mover do Teu Espírito. Que a Tua presença toque o coração deles. Que a Tua luz brilhe sobre a vida deles, ó Pai. Que aquilo que não vem de Ti seja transformado, como o texto diz. Mas Deus, o Senhor é a luz da nossa vida. Por mais que tentamos caminhar, ó Deus, ou muitas vezes nos esconder, ó Pai, entendendo que a escuridão é um lugar calmo, que possamos entender que a Tua presença nos basta, Senhor. Que a verdadeira paz vem quando estamos iluminados por Ti. Que mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da perca de pessoas preciosas, mesmo diante da dor, ó Pai, a Tua luz nos mostra qual caminho eu continuar seguindo. Nessa noite eu te peço que a Tua luz, ó Pai, continue iluminando os nossos caminhos. Continue nos mostrando, ó Pai, as armadilhas do dia a dia.
Continue nos mostrando as imperfeições que precisam ser consertadas. E principalmente, que possamos resplandecer, ó Pai, a Tua luz. Que pessoas possam olhar, ó Pai, através daquilo que vai sendo limpo, através daquilo que vai sendo tirado. E cada um nesse lugar aqui possa se tornar um referencial dentro da sua casa, Senhor. Possa se tornar um referencial à sua família. E possa permitir que a sua luz brilhe ainda mais. É isso que oramos e te agradecemos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.